Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vamos falar de mercado da bola. Flamengo se aproximando da contratação de Luiz Henrique, campeão da Libertadores, campeão brasileiro pelo Botafogo. O Flamengo se aproximando dessa contratação, tendo em vista a negativa, não foi uma negativa do Almada, mas enrolação que o Almada e os seus empresários estão cozinhando o Flamengo em banho-maria. O diretor de futebol do Flamengo, José Botto, já se encheu dessa situação envolvendo o Almada e o Flamengo resolveu concentrar as suas forças em repatriar Luiz Henrique. O Botafogo, que estava na parada inicialmente, com uma recuperação judicial, está de vento em polpa, por uma questão até de austeridade, uma questão de compromisso, com os credores, o Botafogo só tentaria repatriar o Luiz Henrique na temporada de 2027. Isso envolvendo um plano de ação responsável, envolvendo um salário menor, por exemplo, do que outros clubes brasileiros poderiam propor. E o Cruzeiro, que também, segundo alguns empresários, estava na parada, o próprio empresário do Luiz Henrique disse que não, nesse momento o Cruzeiro não está no jogo e o Flamengo resolveu intensificar os esforços para nessa janela ainda trazer o Luiz Henrique. Qual é a vantagem em relação ao Luiz Henrique e a vantagem que o Flamengo não tem em relação ao Almada? O Almada ele já está no grande centro europeu, o Almada não quer sair desse grande centro europeu, e se sair, prefere ir para a Argentina do que para o Brasil. Luiz Henrique ele não está num grande centro europeu. O Luiz Henrique ele está numa ilha. O futebol russo hoje, devido a essa punição da UEFA, ele é uma ilha. Você só pode ser negociado ali dentro do futebol russo. Ele já está no clube mais importante da Rússia, ele já foi campeão russo. A esposa está grávida, não quer ter o filho lá, não quer ficar lá. Por mais que a assessoria do Luiz Henrique tenha apostado que o jogador já começou a pré-temporada, está adaptado, a família não tem nenhum poder de decisão na transferência ou permanência do jogador, a questão é profissional, Enfim, o Luiz Henrique vê que o passo para o futebol europeu de primeira linha seria um retorno para o futebol brasileiro. E nesse momento o Flamengo é quem mais se aproxima disso. Agora, o ok dos empresários, o novo empresário do Luiz Henrique, até já falei isso aqui, é torcedor do Flamengo. Conheço o novo empresário do Luiz Henrique, torcedor do Flamengo roxo. Então é claro que se fosse fazer uma transferência, agrada muito ao empresário do Luiz Henrique. A grande questão é convencer o Zenit a baixar a pedida. O Flamengo quer inicialmente dar 30 milhões de euros e 5 milhões em metas. O Zenit não tem muito papo, As equipes russas são conhecidas por terem um discurso muito direto, ou é isso ou é nada. E o Flamengo, nesse momento, vai tentar desenrolar os 30 milhões, valor da contratação. Luiz Henrique teria o maior salário do elenco no momento em que Luiz Araújo, Plata não estão rendendo o que se esperava deles. Luiz Henrique viria para brigar pela titularidade com boas possibilidades de ser titular. E o impasse nesse momento é o Zenit. Pelo menos é a informação passada pelos jornalistas Caê Mota, Raíssa Simplício, Jornal Globo, Portal UOL, Estão aí também apurando essa questão. E acho que pesa muito esse desejo da família de voltar. O jogador não é um ente solitário. Por mais que os empresários tenham dito que a família não influencia, sempre influencia, sempre influencia. E nesse momento o Flamengo está mais próximo do Luiz Henrique do que do Almada, poderíamos dizer assim. O Luiz Henrique só não vai para o Flamengo se o Zenit não aceitar a pedida ou se o Flamengo não aumentar a pedida chegando naquilo que a equipe russa quer. Tá certo? Bom, aí o Luiz Henrique, que já tinha virado a casaca uma vez, revelado pelo Fluminense, tinha jogado Libertadores pelo Fluminense, foi para o Botafogo.
pode aí ser um dos raros jogadores que no futebol atual veste pelo menos 3 camisas dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Faltaria só o Vasco na carreira do Luiz Henrique. Como ainda é jovem, né? Se realmente for para o Flamengo, o Luiz Henrique pode ser um dos raros jogadores aí, protagonistas, né? Que de certa forma tem um destaque nas 3 equipes do Rio de Janeiro, podendo, quem sabe, lá no futuro muito distante. Mas o Vasco fechando a sua SAF com o Lamáquia começa a ficar competitivo também no mercado. Vale lembrar que o Vasco trouxe jogadores que o próprio Flamengo tentou, Botafogo, Cruzeiro. O Sousa eu acho que está próximo de fechar com o Sousa, meia do Racing, né? E o Colídio do River Plate. Bom, mas o assunto não é Vasco, o assunto era Luiz Henrique, Flamengo. Vamos aguardar o desfecho dessa situação. Eu acho que até hoje o Flamengo tem uma resposta do Zenit. Empresários já viajaram para a Rússia para resolver essa situação in loco. Eu acredito que até o final do dia temos uma resposta. O Flamengo trabalha aí com prazo até dia 8. O Flamengo trabalha com prazo até dia 8, porque precisa inscrever jogadores nas oitavas da Libertadores e vai pegar o Cruzeiro do Arthur Jorge, também campeão da Libertadores, com o Luiz Henrique. Pode ser um reencontro aí. E o Neymar ontem, puro suco de futebol brasileiro, né, cara? Gramado ruim, dá para dizer, o apelo do jogo era muito interessante porque é um renascimento do Remo, né? 30 anos depois voltar à Série A, disputar oitavas de final, de Copa do Brasil, podendo decidir em casa, uma vitória simples sobre o Santos, que não está jogando muita coisa. E aí o puro suco do futebol brasileiro. Gramado ruim, a arbitragem pior ainda. O que foi o Daronco ceder aos apelos do VAR de Minas Gerais, seu Marco Aurélio, se não me engano, Ferreira, que já tinha feito cagada no jogo Vitória e Palmeiras, expulsando o jogador do Vitória e antes o jogador do Palmeiras também agredindo, e 2 pesos, 2 medidas. E mais uma vez, no lance, eu confesso a você, eu vi comentários aqui no Dois Toques, muita gente concordando com a expulsão. Não concordo com a expulsão. Uma opinião minha, como comentarista de arbitragem da equipe que estava transmitindo também não concordou. Era uma disputa por bola. E tinha um zagueiro do Remo que vinha chegando, não estava acompanhando, mas ele vinha chegando. Então o Cabadeiro não estava sozinho. Bom, acho que pesou muito a mão contra o Remo, mais uma vez, né, esse VAR atuando e ajudando equipes paulistas, pode ser coincidência, e atrapalhando equipes fora do eixo. Pode ser mera coincidência. Acho que é puro suco de futebol brasileiro, é a intervenção máxima do VAR. O árbitro estava de frente para o lance, ele deu o cartão amarelo. Quem é a autoridade? É o árbitro ou é o cara dentro da cabine? Não consigo nunca entender o VAR no Brasil. A intervenção mínima, que é a ordem da FIFA, nunca é obedecida aqui. Eles querem aparecer mais do que o árbitro. E o Daronco é um pavão, né? Enfim, para fechar, o Neymar que entrou no segundo tempo, parecia que ia sair, o Pikachu pedindo substituição, puro suco, cara. O cara com dor no estômago, Pikachu fazendo assim pro Neymar sair. Acho que o Pikachu já prevendo que o Neymar decidiria o jogo, né? Ganhou do Zé Wellison, que conseguiu ir do céu ao inferno, botou bola na trave, aquela autoridade do Zé Wellison, né? Entregou o gol. Neymar botou o Rony, ex-Remo, lei do ex, só para empurrar para as redes. Rony rústico, é cada uma. E o Santos se classificou. Depois do jogo, Neymar provocou os diretores, dirigentes, torcedores do Remo que estavam ali. Completamente desnecessário, né, cara? E aí o presidente do Remo também subiu o tom, enfim, chamando de vagabundo e tal. Baixou o nível. Acho que baixou o nível pro nível do futebol brasileiro, né? É isso aí. É nível baixo. Tem jeito. Fico por aqui. Até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.